Olá, amigos, irmãos em Cristo. O programa, mais uma vez, está no ar para todos nós. Nós estamos solidários com a nossa amada irmã Vânia Lira e sua família. Eu ouvi uma frase que diz assim: Deus não arranca flores, Ele colhe as flores. Sim, Deus colheu, chamou para junto de si o pastor Adilton Lira, pai da nossa amada irmã Lira, Vânia Lira e sua família. Então nós estamos aqui solidários. Irmã Vânia já foi colaboradora e continua colaborando com o Tempo de Semear. Deus possa trazer o conforto, o bálsamo ao coração de todos os familiares. E assim, na esperança de reencontrarmos nosso amado irmão em breve na glória com o Senhor, porque assim acreditamos que ele esteja lá em um cantinho de repouso, e nós, com a esperança viva que encontraremos aqueles nossos que já partiram, continuamos aqui semeando a palavra de Deus. O programa está uma bênção, e o irmão Ireudo, com a nossa querida Lia Pimentel, estão aqui nos agraciando com a informação daquilo que teremos hoje no programa. Olá, povo de Deus, a paz do Senhor Jesus adentre o seu lar por intermédio do programa Tempo de Semear, que mais uma vez chega até a sua casa para abençoar a sua vida. Lia, glória a Deus. Nós estávamos com saudade de você. Obrigada. Que é bom, como é bom estar aqui ao seu lado. É verdade. Né, divulgando o que nós temos hoje, nosso programa G Sim. Dias, e G Dias estará louvando. Amém. Temos também aqui o pastor João Batista no teclado, Jordão Marinho, pastor João Batista no sax, tá? Exatamente, sabe, Lia? Nós vamos Sim. estar num delicioso bate-papo Sim. falando sobre escola bíblica dominical. Não Tema sai daí. maravilhoso, né? Maravilhoso, não sai. E pregando a palavra de Deus. Osias Júnior, não saia daí. Faça parte aí do nosso programa, assistindo, divulgando, né, irmão Ireu? Com certeza, o Tempo de Semear volta já. O que tenho aqui para lutar são 5 pedras e a minha fé em Deus. Mesmo que meu adversário seja um gigante, a minha confiança, minha fé em Deus é quem garante vitória. Mesmo se alguém julgar pela aparência e disser que eu não sou capaz, vai ter que entender que na linguagem do Senhor, pequeno vence, quem se acha grande é perdedor. Mas Deus me fez hoje um profeta para te dizer que Deus está com você. Vai cair por terra todo o inimigo, porque Deus está agindo por você. Vai chover no teu deserto e nos teus campos. Eu sei que vai florescer a partir de hoje lá na sua casa. Vai ter tudo em abundância pra você. Deus me diz que a tua bênção vai ser grande, até quem passar correndo vai ver. Julgar pela aparência e disser que eu não sou capaz, vai ter que entender que na linguagem do Senhor, pequeno vence, quem se acha grande é perdedor. Mas Deus me fez hoje um profeta para te dizer que Deus está com você. Vai cair por terra todo inimigo, porque Deus está agindo por você. Vai chover no teu deserto e nos teus campos. Eu sei que vai florescer a partir de hoje lá na sua casa. Vai ter tudo em abundância pra você.
Deus me diz que a tua bênção vai ser grande, e até quem passar correndo vai ver. Vai chover no teu deserto e nos teus campos, eu sei que vai florescer a partir de hoje lá na sua casa. Deus me diz que a tua bênção vai ser grande, e até quem passar correndo vai ver. E até quem passar correndo vai ver. E até quem passar correndo vai ver. Vai ver. E o nosso bate-papo está iniciando, e hoje nós temos um tema assim muito importante. Ele nunca deixa de ser atual, né, irmão Ireudo? Sobre a EBD, Escola Bíblica Dominical. Ó, esse tema é maravilhoso, faz parte da nossa vida cristã, né? E nós estamos aqui para conversar um pouquinho, né, irmão Ireudo? Amém. Sobre a importância, qual a importância da EBD na vida do cristão, né? Para a formação espiritual do cristão, né? E o que eu acho incrível é que todo mundo busca conhecimento nas escolas seculares e esquecem dessa escola que é, eu poderia dizer, a mais importante de todas, não é, irmão Ireudo? Com certeza, é uma escola pedagógica, mas trata da área espiritual. Sim, né? Então vamos lá começar. Irmão Ireudo, olha, a gente já falou aqui, né, sobre o que a gente vai falar sobre EBD, e eu gostaria que você falasse assim, um pouquinho para os nossos telespectadores aí, qual a importância da EBD para a nossa vida como cristão. Certo. Olha, a história da escola bíblica ela é sensacional, né? É uma história linda, que quando criada desde 1803, qual era a finalidade dela? Não era diretamente em beneficiar já os cristãos. Foi criada para ajudar os moradores de rua, aquelas pessoas. Só que foi algo assim tão glorioso que trouxeram para dentro do templo e viram a importância de que o próprio cristão, talvez no corre-corre do tempo, às vezes em um culto, geralmente não dá para se absorver uma palavra que possa ter um aprendizado, então implantaram a escola bíblica dominical. Eu observei, Lia, que aqui no Brasil, desde o ano 1855, a escola bíblica dominical ela foi assim credenciada, atualizada para que pudesse realmente fazer parte, principalmente das Assembleias de Deus. Sim. E essa é a importância, levar ao coração da criança, do adolescente, do jovem, independentemente de idade, né? Levar ao cristão aquele conhecimento mais detalhado da palavra de Deus. Sim, hoje eu fico pensando assim, muitos de nós, eu não vou dizer das outras pessoas, mas a gente fala incluindo todos nós. Às vezes a gente fica indagando, né? Para quê? Qual a necessidade de ir para a igreja nos domingos de manhã, né? Porque a gente passa a semana toda trabalhando, né? Cansado, chega o domingo, quer descansar e acha que a EBD não tem nenhum benefício, né? E você poderia me falar um pouquinho de quais são os benefícios que a EBD ela traz para a nossa vida? Com certeza. Olha, Lia, digamos eu estou em um culto, eu estou escutando um pregador. O culto está repleto de pessoas e qual é a minha vantagem? É que eu estou ouvindo a palavra. Só que se eu estou ouvindo aquele pregador, eu não tenho a oportunidade de levantar a minha mão e dizer, pregador, com licença, eu não entendi. Indagações, né? Indagações, certo? Então, por que a escola bíblica dominical? Porque existe, às vezes, certos cristãos que eles são polêmicos, eles têm algumas dúvidas, como todos nós temos, e eu acredito que a escola é o melhor lugar para se aprender. Quando a criança nasce, os pais, além de estar preocupados com o calçar e o vestir, preocupa-se com a educação. E a educação cristã,
ela é primordial na vida da pessoa. Então, qual o objetivo? Aquilo que eu não posso captar no culto, aquilo que eu não tenho um professor na minha casa para me ensinar, eu vou à escola. Porque lá na escola, se o meu professor não souber, mas quem sabe ele estuda durante a semana, Sim. pesquisa e traz para mim aquela minha dúvida. Então esse é o objetivo também da É escola. uma oportunidade para você tirar as suas dúvidas em relação à palavra de Deus, não é? É uma oportunidade de você também compartilhar suas experiências, seus conhecimentos. Ali não tem, não existe pessoas que saibam mais ou que saibam menos, mas ali é uma troca, né, de experiências, de conhecimento daquilo que você busca na palavra de Deus, não é verdade? Com certeza. Então, o que é que acontece? Muitas pessoas, elas não estão frequentando a escola bíblica dominical porque estão desmotivadas. Sim. Se existe algo que motiva o crente, é a palavra de Deus. E existem pessoas que dizem, eu não vejo graça, eu prefiro passar o domingo dormindo. Só que eu tenho certeza que se você for perguntar para um aluno da escola, para um professor, para alguém que está participando, a cada domingo que é algo novo, ele está ali empolgado, ele está querendo aprender, ele está querendo ensinar aquilo que também já aprendeu. Então, nós temos até uma palavra para essa pessoa ali, que Sim. de repente abandonou a escola, faz tempo que não compra a revista, que não adquire esse material que é muito importante, é tão baratinho. Às vezes a gente gasta verdade. 15, 20 reais em um sorvete, o sorvete dura só enquanto a gente está saboreando. Sim. E às vezes alguém reclama de uma revista. É É verdade. 10 reais, gente, sabe? E dura 3 meses, são 90 dias aprendendo a palavra de Deus. E se eu fosse você que está aí há dias, há tempo, fora da escola bíblica dominical, pedisse ao Senhor Espírito Santo que motivasse de novo a chama no seu coração, certo? Você tem uma chamada, às vezes, Lia, tem gente que está nos ouvindo agora e tem chamada para ser professor. Sim. Conhece, é um excelente aí teólogo, mas está deixando a cinza da frieza, do comodismo, do domingo cobrir Porque a esse escola talento. dominical é isso também, uma preparação, Com né, para um certeza. futuro professor, para Com estar ali certeza. também. Com certeza. E é tão bom porque a igreja ela é uma comunidade Sim. que se relaciona ali no meio da união. E a gente vê as crianças, né? Tem um ensinamento para a criancinha. Aí o pré-adolescente que tem lá suas dúvidas, Sim. as suas dificuldades. Às vezes o pai não entende o adolescente não entende o pai. Aí o Espírito Santo capacita, né, o escritor, a revista vem dentro do tema. Os temas São e muito importantes, como agora esse da família. Sim, sobre Gente, a família. meu Deus do céu. Existe algo melhor do que a família que Deus nos deu, certo? E é onde Deus trabalha, detalhando, usando os escritores, os professores, pastores, homens que estudam para promover cada vez mais um ensinamento de qualidade ao povo cristão. Sim, glória a Deus. Então, não perca mais tempo achando que a EBD não tem nenhuma importância, não tem o valor. Olha quantos benefícios ela nos traz, né? Conhecimento da palavra de Deus, estreitamento do nosso relacionamento com Deus, porque a escola bíblica dominical nada mais é do que o momento que você tem para se aproximar de Deus através da palavra, porque o conhecimento da palavra, ela nos liberta. Com certeza. Ela nos leva mais para perto de Deus. E ali na escola dominical, você estará aprendendo, né, a essência da palavra. E tem temas tão importantes quanto esse trimestre que está falando sobre a família, a importância, porque você vê, né, irmão Irildo, os ataques contra a família, né? Então, buscar conhecimento através da palavra e ter esta oportunidade de aprender ali na escola dominical não é cansativo, só são algumas horas, né? Passam tão rápido. E tem algumas congregações que tem aquele lanche. Sim. As crianças. É bem verdade que eu já quero frisar isso aqui, que às vezes não é bom aquele refrigerante cedo, né? Porque às vezes a criança, ela sai de casa, ela não tomou o lanchinho, né? Sim. Então vai para uma escola, a escola às vezes termina 9h30, tem umas escolas que termina 10. E nós sabemos, essa bebida não é uma bebida apropriada nem para um adulto, quanto mais para uma criança Sim. que está em jejum.
Às vezes, por isso que é bom suco, aquela sopinha quente. Lá na congregação Jardim das Acácias 1, eu sei que todos os domingos não tem, Lia, mas a cada encerramento de trimestre é uma festa lá. É verdade. E isso é saboroso, gente. Isso é viver em comunidade, em alegria, em família, mesmo, em né? comunhão. Isso é bom demais. Então, não perca tempo, tá? Nós convidamos todos vocês. Em cada bairro, eu acredito, tem uma igreja, Assembleia de Deus, porque as Assembleias de Deus, elas trabalham. Esse projeto é um projeto para toda a família, para toda a igreja, né? A Escola Bíblica Dominical, desde bebê até o mais velho, existe uma revista para ser trabalhada, um tema específico para jovens, crianças, adolescentes. Então, reúna sua família, vá ali ao domingo à igreja, buscar ao Senhor, aprender mais da palavra. A palavra, ela traz transformação, conhecimento, e às vezes a gente peca por falta de conhecimento, porque a palavra diz isso, não é? Verdade, errais por não Então, conhecer as Escrituras, né? Justo. E nem o poder de Deus. Então, nós temos a oportunidade de conhecer a Escritura. Então, que Deus te abençoe. Muito obrigada, irmão Ireudo. Nada, irmã Lia, estamos aqui para isso. E reforçar esse convite, tá, Lia? Justo. Reforçar esse convite para esse povo não perder a escola bíblica dominical. Você, professor, se aprofunde mais. Repasse o total conhecimento que você puder ao seu aluno. Às vezes existem professores ali que estão reclamando que a classe está diminuindo. Sim. Né? Mas vem cá, será que esse professor está se esforçando? Dinamize, né? Será que não está deixando para ler a revista só na hora da lição? Justo. Existem uns que são tão preocupados em dar a lição que ele tem que ler a lição toda. Eu acredito, né? Algumas vezes eu tenho lecionado, às vezes eu tenho feito encerramento de escola bíblica dominical em outros campos, e eu sempre abordo, eu disse, não se preocupe em ler da introdução Sim. até a conclusão, porque é muito conteúdo. Sim. Force o seu aluno, incentive o seu aluno a ler durante a semana, a responder os questionários. Escola é isso. Por que a gente leva tão a sério a escola fundamental, o médio superior, Sim. e estamos deixando de lado a escola bíblica dominical? Essa é uma pergunta boa para você responder aí do outro lado, viu? Então, muito obrigado pela sua atenção e até o próximo programa. Eu queria saudar com a paz do Senhor a todos os nossos amados irmãos e ouvintes. Desde já quero aqui agradecer à equipe Tempo de Semear pela oportunidade. É uma honra estar aqui, mais uma vez pregando a palavra de Deus. Quero deixar um versículo que se encontra lá em João, capítulo 1, versículo 1 até o 3, que diz assim: No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por Ele, e sem Ele, nada do que foi feito se fez. Meus amados e queridos irmãos, a palavra de Deus nos mostra, aqui no livro de João, acerca de um ser grandioso que foi capaz de criar os céus e a terra. João, o apóstolo de Jesus, ele faz questão de iniciar a sua história falando acerca do maior ser supremo que já existiu durante a história da terra ou durante a história do universo. Ele faz questão de lembrar que Jesus, o nosso Deus, grandioso e poderoso, foi Ele que fez os céus e a terra. E tudo que existe durante esse período foi feito por causa dele e por ele. João, ele nos traz uma história aqui bastante interessante. Diferente dos outros versículos, ele vem falar e vem começar acerca de Jesus. Se a gente for reparar Mateus, Marcos e Lucas, a gente vê um início completamente diferente. João, ele faz questão de lembrar e faz questão de falar acerca da história celestial de Jesus, ou seja, Mateus, Marcos e Lucas, eles começam a falar e a tratar de histórias terrenas, mas João é diferente. Quando ele começa a falar de Jesus, quando ele começa a iniciar o seu livro, ele fala acerca de um Deus que no princípio estava na criação, ou seja, de um Deus que no princípio, antes da nossa vida, antes da gente existir, ele já existia. Ele está falando aqui
acerca de algo que nós mesmos temos medo. João ele começa a narrar sua história falando acerca de um ser tão poderoso que até mesmo a gente não consegue entender. Ele começa a relatar histórias da Bíblia, como por exemplo, fala acerca do amor divino de Deus, que lá na frente ele vai falar, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para salvar todo o povo do pecado. Jesus, quando ele começa a criação em Gênesis, ele para observar e viu que tudo que ele tinha feito era bom. Só que a partir do momento que Adão e Eva, a partir do momento que a geração humana começa a errar, começa a dar ouvidos para o nosso inimigo, então essa criação ela acaba sendo arruinada. Aqui Jesus, ele começa a surgir e aparecer com uma esperança. A Bíblia vai nos relatar a história de Jesus, que durante o seu ministério terreno, aonde ele ia, aonde ele pregava, aonde ele estava, sempre existiam pessoas que queriam estar ali para ouvir Jesus. Sempre existia alguém que via Jesus como uma esperança, que olhavam Jesus e viam como um milagre, que viam Jesus como se fosse aquele a quem lhes trouxesse a cura. Porque realmente foi isso que Jesus ele veio para nos trazer. Só que o interessante é que se a gente for analisar a sociedade, o meio que a gente vive hoje, as pessoas estão pregando a palavra de Deus, só que elas estão esquecendo do mais importante, que é falar acerca de Jesus, que é falar acerca de Deus, porque todas as coisas que elas pregam tiveram um início, e esse início se dá aqui, através de Jesus Cristo. A nossa sociedade está num sistema totalmente corrompido, onde se a gente for parar para pensar, onde se a gente for parar para olhar e observar, a gente vê algo totalmente ruim, onde as coisas do mundo têm influenciado as coisas da igreja, onde aquilo que existia no mundo está tentando agora implantar na igreja. Mas João ele faz claramente e fala acerca de Jesus como o nosso maior ser. Ele fala acerca de Jesus como se Deus, ele é aquele que está no princípio e também é aquele que está no final. Mais tarde a gente vai olhar o livro de Apocalipse e ver as revelações de João que Deus ele dá para ele. Então ali começa a mostrar que o Senhor do nosso princípio, que o nosso Deus, aquele que é amoroso, aquele que é Deus de paz, também é juiz, porque Deus é a justiça da nossa vida, é Ele que vai nos julgar, é assim que Apocalipse vai nos mostrar. Amém? Como versículo final da nossa pregação, eu quero deixar Gálatas, que fala acerca de Jesus também, e fala acerca de nós como os filhos, que diz assim: portanto, todos vós sois filhos de Deus, por meio da fé que tendes em Cristo Jesus. Se nós aceitamos Jesus, acreditamos que Ele, que estava no princípio, foi o Criador da nossa vida e da nossa história, nós passamos a se tornar filhos de Deus. E é por isso que eu quero falar e quero deixar essa palavra de Deus para você neste dia. Vamos orar para complementar a nossa mensagem. Senhor amado e eterno Deus, nós te damos graças, Jesus, por mais um dia que Tu nos concedestes. Senhor amado, te agradecemos pelas Tuas maravilhas, por todas as coisas que o Senhor tem feito. Pai amado, nós reconhecemos o Teu grande e infinito amor. Pai amado, nós acreditamos no Teu grande e poderoso poder, Senhor amado, não pelas coisas que Tu faz, mas por aquilo que Tu és. Tu és o Deus da nossa vida, Senhor amado, Tu és o Deus da nossa casa, Tu és o Deus do nosso lar. Eu quero te pedir, Jesus amado, que Tu possa, Senhor amado, inclinar os Teus ouvidos para ouvir a nossa voz. Pai amado, que Tu possa ordenar os Teus anjos para que possa guardar os nossos lares. Pai amado, para que eles possam blindar as nossas mentes. Pai amado, que não possamos entrar numa sociedade pecaminosa, mas que possamos guardar a palavra de Deus no nosso coração. Sabemos que Tu é o nosso justo juiz, Pai amado, e por isso nós te pedimos essas coisas. Eu te peço em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Chegou o momento de nós agradecermos a você, telespectador, a você também, cooperador deste programa. Nós vamos começar pela Assembleia de Deus, aqui nosso grande campo, essa cidade de Castanhal, ajudando sempre o tempo de semear. É verdade, Jardim de Deus tem uma importância assim, enorme neste programa, sendo aqui colaborador maravilhoso e abençoado, não é verdade? Isso, Rian, coloca aí, nós temos mais um patrocinador, que coisa boa, você que está precisando daquele empréstimo, reformar a casa, enfim, nós vamos sempre indicar Brasil Crédito, está aí passando o endereço, não fique de fora de conhecer quais os planos que a Brasil Crédito tem para você. Tem mais patrocinador, Lia? Sim, temos Império Mídia, não podemos esquecer, você que está precisando daquela cobertura aí na sua programação, na sua festa, entre em contato com Império Mídia, Rian Freires. Com certeza. E aquele comerciante que quer levar para o seu comércio, para o seu supermercado, a polpas de frutas Moura, o Rian também vai colocar o número aí para você. Olha só, é por esse número que você entra em contato, compra, negocia, né, com o produtor da polpas de frutas Moura e leva o melhor da fruta para o seu comércio e para a mesa do castanhalense e, por que não dizer, do paraense região. Olha, a irmã Domingas tem sido uma colaboradora muito especial e nós não vamos esquecer de você, irmã Domingas, um forte abraço. Tem mais, Lia? Maria Gomes. Forte abraço, Maria Gomes. Que Deus abençoe e continue prosperando grandemente o seu celeiro, né? Temos aqui o Top Lanches Refeições também, né? Com certeza, ali bem próximo, quem está aqui em Castanhal, próximo ao Hospital Magalhães. Sim. É um lanche saborosíssimo, gente. Deu a hora de pegar um lanche, vai lá na Top Lanches, tá bom? Terá uma recepção e um lanche abençoado. Nosso abraço vai também, sabe para quem, Lia? Sim. Lá no estado do Amapá tem a Sueli. Oh, Sueli uma Buffet. mulher de Deus que tem ajudado o programa Tempo de Semear. Sim. Deus vos abençoe, nossa gratidão de todo o coração. E esses são os nossos colaboradores. Estamos orando para que Deus levante mais. Quem sabe você aí, não é? Isso, quem sabe quem está assistindo. Você está convidado também a nos ajudar neste programa e levar essa semente do Evangelho a mais adiante. Que Deus vos abençoe. E com os louvores, esse musical tão lindo, sax e teclado, para alegrar nossa alma, já aqui apresentados, pregação da palavra do Senhor, Tempo de Semear se despede, dizendo que volta no próximo final de semana, quando teremos aquele encontro com você, e nós te esperamos, junto com sua família, seus amigos. Não deixe de assistir. Até lá, se Deus quiser.